Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Matozinho Cast. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você que está vendo pelo nosso YouTube ou pelas nossas redes sociais. Bom, hoje estamos aqui com honra em receber o ilustre e famigerado Jairo. Jairo é jornalista e nas suas costas carrega 2 prêmios de jornalismo, 2004 e 2006. Jairo é jornalista e escritor. Ele tem 2 livros de sua autoria e trabalha há mais de 33 anos. Jairo, primeiramente, eu gostaria de agradecer por você ter vindo aqui, dar essa moral pra gente, essa moral de vir aqui para ajudar a gente no nosso projeto interdisciplinar do podcast escolar. É porque, a gente fica feliz por saber que alguém que trabalha com a comunicação está vindo ajudar 2 jovens alunos a se comunicarem, a se falar sobre comunicação, certo? A gente está com esse projeto desde 2022 e está funcionando muito bem. E o projeto é de implementar tecnologia no ambiente escolar, certo? A gente não falou muita coisa sobre a sua carreira. Você tem alguma coisa assim que você gostaria de falar para os espectadores, que também é importante na sua carreira e que você fala, nossa, eu mergulho disso? Bom dia, João. Bom dia, Isabelle. Bom dia. É sempre um prazer, uma satisfação imensa participar. Também agradecer ao professor Hudson pelo convite, de ter passado, quando ele me mostrou, inclusive vídeo, ele me perguntou assim, sim, vou ter o maior prazer em participar. Quando você fala de carreira, eu sempre gosto de avaliar, Isabelle, o começo. E é muito importante a gente colocar as pessoas que inspiraram a gente. Né? Então, se você, jornalismo, você fazer, mas alguém precisa chegar e dizer, olha, é assim, é assado, mesmo você sendo da faculdade, há esse processo. Isso, às vezes você se forma, isso não quer dizer que você vai continuar. Mas as pessoas muito inspiradoras que me ajudaram, né? E no período, no começo dos anos 90, não havia tanta tecnologia. Né? Aliás, quase nenhuma. Verdade. Então a gente fazia muito no manual. Né? E eu ter participado de projetos como o jornal A Palavra, depois o jornal Correio Popular, me deu muita base para depois ir seguir com o jornalismo, também muito na assessoria de imprensa, na assessoria de comunicação. Mas o que eu posso destacar para vocês, nesse período, é o início. Aquela start mágica, assim, eu vou fazer. E mais do que isso. Gente, no meu caso, eu vim de Minas, mas eu sou inteiramente incorporado à vida amazônica e principalmente à vida de Rondônia. Você entender o lugar, entender as pessoas que estão aqui, aquelas que nasceram, por exemplo, é o caso de vocês, que já nasceram aqui, mas que talvez tenham os pais migrantes ou os avós migrantes. Meu pai veio de São Paulo. Então você vê seu pai, Meu pai é daqui, veio de Jaru, no caso. Mas já do estado de Rondônia. É interessante você ver. Então, a partir daí, e para você trabalhar com isso, você precisa entender. E você precisa buscar a origem, a história. E foi justamente esse ponto de história que marcou a minha carreira. De poder tratar de Cândido Mariano da Silva Rondon, né? E por consequência o estado de Rondônia, e o estado de Rondônia, antes território federal do Guaporé, depois território federal de Rondônia, a estado de Rondônia, e nesse meio, claro, a cidade de Ji-Paraná, que antes era o distrito de Rondônia. Né? Aliás, eu sempre costumo dizer, Isabelle, que o hino de Ji-Paraná é a história de Ji-Paraná. Quando fala que tu foste Afonso Pena, está se referindo à estação telegráfica, que é essa aqui, Afonso Pena, que deu nome. Né? Mas antes era conhecido como Barracão de Urupá, que era um entreposto de borracha. Então, seringueiros. Né? Então, todo esse processo a gente precisa entender. E o que eu estou fazendo aqui? Explicando, né? Para que tenham conhecimento e vocês possam respeitar mais. Não digo vocês, mas uma geração e as gerações que vierem depois de vocês.
Certo. Você citou o início da sua carreira. Você poderia falar um pouco mais sobre como foi o início da sua carreira? Como foi o início do jornalismo sendo profissional, um jornalista profissional? Sim, a minha carreira começou no jornalismo impresso e é nele que eu estou até hoje. Muitos colegas fizeram opção do jornalismo rádio, né, com locução, e TV. Eu tive algumas experiências, mas eu confesso que eu não fui muito feliz. Ou talvez isso não tenha me chamado tanta atenção. Tanto é que os 2 prêmios de jornalismo foram do jornalismo impresso, né? E eu segui. Aí há sempre aquela necessidade, porque a linguagem falada é algo. Você não precisa pontuar, você basta saber pronunciar bem as palavras. Já no jornalismo impresso, há uma necessidade de você saber ortografia, de você, aliás, ter muito conhecimento de ortografia e também de gramática. Há toda uma necessidade. Porque às vezes você olha um texto assim, você, meu Deus, quem escreveu? Que a pessoa escreveu da maneira que fala. E ela tem uma certa técnica, né? Agora, quando você avalia nos dias de hoje, que você faz quase tudo com inteligência artificial, você vê assim, qual é o meu futuro? Né? Qual é o meu futuro? E eu sempre penso, então, quando vocês viram, vocês citaram, eu tenho 59 anos. Então, eu falei, que futuro? O que eu sinto é que eu tenho que acompanhar, porque isso é algo irreversível. Sabe? E a informação, como eu trabalho com informação, com história, ela já vem pronta, porque é passado, né? Já está pronta. A gente não muda mais a história, a gente não muda o passado, né? Só se for muito irresponsável de trazer alguma coisa que não existe. E o que a gente faz? É difundir e fazer com que gerações iguais às suas tenham o conhecimento e possam refletir, independente se vocês vão fazer isso com inteligência artificial ou não. Jairo, eu tenho outra dúvida aqui. Ser jornalista requer muito tempo pessoal? Como você trabalha para manejar o seu tempo pessoal e profissional? Eu te digo que não dá muito para separar não, principalmente em relação à ética. Porque se você é um cidadão que busca a informação, ou seja, que está do lado da população e você quer informar, você não muda muito em relação ao que é o profissional e o que é pessoal, não. Eu sempre vou ser um jornalista quando eu estiver na fila do pão, por exemplo. Talvez me incomodar alguém que furou a fila, que fez alguma coisa, pessoal, eu acho que isso não se deve fazer. Ao mesmo tempo em que a gente é referência para outras pessoas. Agora que você me conhece, de repente eu estou fazendo alguma coisa, você, olha, aquele jornalista, olha o que ele está fazendo. Aí eu te pergunto, como é que fica? Aí você, não, porque eu estou num momento de lazer. Eu te digo que não há muita separação. Certamente, aquele momento de descontração que você pode estar fazendo. Mas sobre o conteúdo, né, eu sempre tenho, se eu tenho uma oportunidade, eu começo a falar sobre a história de Ji-Paraná. Se eu tenho uma oportunidade, eu digo assim, mas você não para? Não sei. O que quer dizer isso? Afinidade, amor pelo que faz. Isso realmente tem essa aproximação, amor pelo que faz. Então, eu não faço muita separação, né? E, de repente, eu tenho um hábito, muitas vezes, de corrigir as pessoas, porque eu sou revisor também, né? E, de repente, alguém falou assim para mim, eu estava conversando com uma colega que é jornalista, né? Ela falou assim, nossa, esse preço está muito barato. Eu falei assim, olha, não, o preço não é barato. Ela, por quê? Preço é alto e baixo. Né? Esse preço tem um preço alto, perdão, esse copo tem um preço alto, esse copo tem um preço baixo. A mercadoria é cara e barata. Você não sabia, professor? Bom, então talvez você não sabia. Então a gente fica muito assim ligado, como outras pessoas falam. Então assim,
aquela preocupação com a língua. Então, quando você entra na linguagem de internet, que eu acho que é o que vocês fazem, vocês vão escrevendo sempre com muita abreviatura e tudo mais, assim, sem... Assim, pois é, né? Então, ou seja, aí fica a gente para fazer, para lembrar, mas voltando à sua pergunta inicial, eu acho que o jornalista, o pessoal e o profissional andam muito juntos, né? Se a gente vê alguma coisa, você quer denunciar e de alguma forma ou ajudar. Então, fica muito próximo. Bom, sabemos que o jornalismo ele requer muita comunicação. A comunicação, para ser um jornalista você tem que saber se comunicar. E é muito ligado a esses dois. Como você enxerga a inserção em podcast em ambiente escolar? Porque sabemos que o podcast também necessita de comunicação. Você precisa saber se comunicar para poder falar com alguém e saber expressar o que você quer dizer, o que você quer falar. Olha, o podcast, essa modalidade de entrevista, né, ela veio como um amparo para esse processo em mídias sociais, né? Havia necessidade de rádio e alguns jornais de se fazer também, de entrar na mídia social. E o que ocorreu? Eles passaram a fazer esse podcast, você já vai fazendo direto, né? Aí quando você fala assim, há uma sequência, então alguém começou. No ambiente escolar, então, eu acho que vocês vão para o mundo, né? Eu falei para alguns colegas que vinham aqui, pessoal, manda um link, faz assim, para saber como é que é. Então, ou seja, o que vocês estão fazendo é dando sequência a uma inovação e, ao mesmo tempo, você se capacitando mais em termos de comunicação. Porque a comunicação, quanto mais você faz, mais você gosta, mais você se aprimora. Certo? E é verdade. Quanto mais você comunica, mais você gosta de falar, mais você gosta. Agora, no ambiente escolar, os assuntos que normalmente vocês podem tratar são assim universais, sabe? Sim, é uma possibilidade, então, de vocês colocarem voz. Por exemplo, a escola Ulysses Matosinho. O que vocês têm, o que vocês pretendem, o que vocês querem? Assim, vamos falar a respeito disso. Vamos falar não só para a comunidade escolar, talvez seja de vocês, mas é a comunidade de escola de Paraná, de Rondônia. Então as pessoas dizem assim, olha o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo. E eu acho que eu parabenizo vocês, principalmente pela iniciativa. A iniciativa de trazer outras pessoas. E é interessante, vocês precisam ter conhecimento. Primeiro, do entrevistado e do assunto que vocês vão tratar. E aí vem exatamente essa troca, né? Ou seja, a iniciativa do podcast que vocês estão fazendo agora, talvez vocês só vão ter ideia disso depois vocês saírem daqui. Sabe? Assim, nós começamos isso na escola. Um dia, quando você vier visitar aqui, já com seu filho, você assim, olha, eu fui um dos primeiros a fazer isso. A gente tinha aqui um microfone central, assim, e quando você vê os outros lá, assim, já, assim, olha o que se tornou. Que evolução. E é gradativo. Alguém começa, vai dando sequência. Agora vocês, por exemplo, se eu perguntasse para você, Isabela, o que você acha que vai ser daqui para o futuro pela iniciativa que vocês estão tendo hoje? Você conseguiria? Eu acho que tipo assim, é uma inovação muito boa pra gente e isso pode ser que a gente meio que inspire as outras pessoas, porque a gente foi inspirado a fazer isso aqui, é algo inovador pra gente também. E a gente quer tentar passar isso pros outros alunos. Que isso é algo bom, eu não sei muito expressar, não consigo expressar muito isso, entendeu? Sei bem, sabe? É legal saber que a gente foi inspirado a fazer isso com os professores, que os professores eles focaram muito nisso e que a gente que foi inspirado, uma hora vai inspirar outras pessoas a fazerem. E justamente dá esse queimor no peito, assim, dá essa alegria, assim, saber que no futuro alguém vai ver esse episódio vai falar,
olha, eu conheço esse cara, eu sou fã dele. Pois é. Tipo assim, nossa, como ele tá novinho ali, olha Então. só. Agora já tá com barba, Já tá com bigode. bigode, justamente isso, né? E você vê, é esse o processo. Não vai modificar, não vai modificar. É interessante você falar dessa questão da inspiração, da inspiração e vem do entusiasmo. Eu acho que é diferente do otimismo, né? O entusiasmo é aquele que eles falam em grego, que você tem o Deus dentro de si, né? Você tem o Deus da comunicação, vamos dizer assim, o Deus da comunicação, o que te faz seguir, né? E é justamente isso, fazer com entusiasmo, né? De vir, assim, olha, vou fazer, estou abrindo. E de repente eu posso estar aqui falando com 2 futuros jornalistas. Pode mesmo. Sabe? 2 futuros jornalistas que a gente vai ver, espero ter oportunidade daqui a uns 15 anos, assim, olha lá, eu fui entrevistado por ele, já com essa idade, e ter aquele orgulho de ver. Aí você vai perguntar, pode ser jornalista, mas você pode ser um político, você pode ter outra profissão, pode ser jornalista, advogado, mas você mantém a comunicação. Eu acho que é o mais importante, manter a comunicação, e a comunicação é muito de você usar de verdade, de sinceridade naquilo que você diz. E isso aí pode ser profissionalmente e pode ser pessoal. É bom que ocorra nos dois. Sempre com aquela preocupação de passar informação e dentro dessa conversa que a gente está tendo, respeito pelas ideias. Necessariamente vocês não precisam concordar comigo. E nem deve. Não preciso concordar, mas eu Não preciso tenho que concordar. entender, tenho que ouvir. Sim, respeitar. Uhum. Porque eu vou trazer informações, uma história de vida que me trouxe convicções. Mas que necessariamente não quer dizer que seja a sua e a sua. Até pelo período de vida de vocês. Vocês ainda estão se descobrindo e há necessidade de amadurecimento. Mas certamente vocês têm algumas opiniões sobre várias questões. Com certeza. E tem. Tem. Então, isso é interessante, né? Então, respeito as opiniões. Aí eu posso dizer para vocês, nem sempre eu respeitei muito a opinião das pessoas, não. Queria muito prevalecer sempre a minha. Mas te digo, não leva a nada. Sabe assim, sempre prevalecer a sua opinião, achar que está certo, não. As coisas são muito dinâmicas, mudam bastante. Bom, a sua profissão, ela permite a aquisição de conhecimentos em vários campos, né? Então, sobre a história de Ji-Paraná, deve ser bem amplo o seu conhecimento. Então, você poderia falar pra gente um pouco da sua experiência que você teve aqui no nosso município? Sim, a história de Ji-Paraná é um pouco que se confunde com a minha, de quando cheguei, né? E eu já havia falado para vocês, para você inserir numa comunidade, você precisa conhecer. Então foi isso que eu fui buscando em Ji-Paraná. E Ji-Paraná tem uma história fantástica, né? Se eu perguntasse para vocês por que o nome de Ji-Paraná, vocês saberiam dizer? Não. Tem certeza? É porque a gente não chama mais o rio de Ji-Paraná. Mas se vocês olharem em mapas antigos, você vai ver que está lá, Ji-Paraná ou Machado. Sempre houve o nome de Ji-Paraná e depois Machado. Aí você vai me perguntar, mas o nome da cidade veio do rio? Sim. O rio sempre chamou Ji-Paraná. Que é Ji, se vocês forem buscar, é J-I, que ele quer dizer ponta pontudo, não necessariamente Machado, num certo dialeto, numa variação do dialeto tupi. E o Paraná é caminho de água, é rio, né? Então, Ji-Paraná, então muito isso. Então, se vocês forem perguntar para os seus pais, eu mesmo tenho várias machadinhas em casa. Algumas eu encontrei aqui mesmo, na beira do rio, andando por ali. Então, vem daí. Então, o nome da cidade, Ji-Paraná, vem do rio. Mas aí você vai perguntar, mas como é que se chamava antes? Estamos falando rapidamente para vocês. As pessoas chamavam aqui de Vila de Rondônia. Mas, na verdade, era distrito de Rondônia que pertencia a Porto Velho. Tá, aí você vai fazer uma certa avaliação. Aí vai chegar assim, Marrom, distrito de Rondônia?
contar uma história rapidinho para vocês. Em 1943, quando foi criado o Território Federal do Guaporé, era para ele se chamar Território Federal de Rondônia. Por que não foi? A gente entra numa outra rapidamente. Porque essa homenagem seria feita por Getúlio Vargas. Mas se a gente for andar uns anos atrás, em 1930, houve um problema entre Getúlio Vargas e então o tenente-coronel Rondon, que prejudicou a carreira dele. Então, quando se falou mesmo em se criar o território federal, Rondon não aceitou a homenagem. Se recusou, principalmente, a estar aqui em Getúlio Vargas, com Getúlio Vargas em Porto Velho, quando houve a instalação. Simplesmente, então, tá, vamos colocar então Guaporé. Tá, mas sempre ficou. Já em 45, eles queriam fazer essa homenagem, o que eles fizeram? Criaram o distrito e criou o distrito de Rondônia, que deveria ter sido aquela homenagem que tinha que ter ocorrido em 1943. Eu vou chegar na história de Ji-Paraná, por isso que eu estou dizendo. Então, ou seja, aquela homenagem que deveria ter sido feita ao território federal e se colocar no Guaporé, ela foi feita em 1945 para o distrito de Rondônia. E foi justamente nesse processo, depois você foi dividindo, criando municípios, né? Então, só para você ter ideia, havia a criação dos distritos que pertenciam a Porto Velho, mas tudo ficou muito parado porque você não tinha estrada. Não tinha estrada. Aí você vai me perguntar, como é que as pessoas chegavam aqui? Na década de 40, principalmente quando se descobriu o diamante no Rio, no Ji-Paraná. Na década de 50, vinham pelo Rio Ji-Paraná. O Rio Ji-Paraná, ele é um afluente do Madeira. Então eles vinham para cá, não havia estrada. Havia a picada da linha telegráfica de Rondon, que é do começo do século, né? Ou seja, em 77, quando realmente criou-se o município de Vilhena, Pimenta Bueno, Cacoal e Ariquemes, foram 5, aqui ainda se chamava Vila de Rondônia, né? E as pessoas ficavam, vamos... Vilhena ficou Vilhena, Pimenta Bueno ficou Pimenta Bueno, Cacoal ficou Cacoal e Ariquemes ficou Ariquemes. Como aqui se chamava de Vila de Rondônia? Vamos chamar de Rondônia? Não. Aí todo mundo saiu buscando. Por exemplo, se você fosse hoje batizar de Paraná, você teria um nome? Pedrolândia? Joãolândia? Isabelândia? As pessoas foram puxando ali para isso. Até que surgiu alguém que falou, vamos fazer uma homenagem ao Rio? As pessoas já chamavam aqui do Rio de Paraná. Aí veio a homenagem do nosso Rio Mãe, né, à cidade de Ji-Paraná. Você vê, então tá aí, a história de Ji-Paraná começa aí. Mas eu posso dizer para você, embora o distrito era muito grande, o distrito de Rondônia, ele ia de Jaru a Pimenta Bueno. Ele era muito grande, muito mesmo. Depois foi perdendo a área territorial. Tanto é que, só para você ter ideia, Cacoal, Presidente Médici, Ouro Preto, tudo fazia parte de Ji-Paraná. Depois foi sendo dividido. E hoje a gente é um pedacinho entre tantos. Por último, depois que criou o município de Ji-Paraná, tinham esses dois distritos, Presidente Médici e Ouro Preto. Eram distritos de Ji-Paraná, assim como Nova Colina e Nova Londrina. Na verdade é assim, né? Nova Londrina e Nova Colina. Eles eram distritos, foram desmembrados e eles depois cederam área para outros municípios. Mas é interessante que há um fato nisso, porque aqui chamava Rondônia e passou assim, por causa dos migrantes. Então eu gostaria de acrescentar para vocês que até 1960 não havia estrada. Então, se a Isabela quisesse vir aqui para visitar uns parentes, ela tinha que subir o rio. É interessante dizer isso, porque tinha que subir o rio. Subir o rio, não é? Quando você vai para lá, você desce o rio, é mais fácil. Mas para você vir, você tem que subir o rio. Agora você imagina você fazendo isso. Que aí contra a correnteza. Justamente. Então, até 1960, até vir
a abertura da BR-29, na época, o Juscelino Kubitschek, que hoje é a 364. Então, é interessante esse ponto. Então, a partir da abertura da estrada, todo mundo veio. E como o Ji-Paraná já tinha uma certa estrutura, as pessoas foram ficando por aqui para ir em outros lugares. Então, o pioneirismo de Ji-Paraná é algo fantástico. Então, por isso que a história da cidade, eu conto e reconto como forma das pessoas entenderem. Agora, por exemplo, vocês já sabem que o nome da cidade veio do Rio. Uma homenagem ao Rio de Paraná. Bom, e tem algo que você se deparou que foi muito impactante ou foi inusitado aqui na história do município de Paraná? Eu te diria, Isabel, que foi a conquista da emancipação. Embora eu não estivesse aqui, as pessoas lutaram muito por isso. De você deixar de ser o distrito de Porto Velho. Imagine você, para tudo que você tiver que fazer, você ter que pegar BR e ir andar 300, quase 400 quilômetros até Porto Velho. Para tudo, ou seja, porque a comarca era lá, tudo que se tinha que resolver era lá. Claro que você já tinha BR, já tinha rodovia, mas a rodovia sem asfalto. Né? Então você imagina você fazer isso. E as pessoas lutaram muito por isso. Porque aqui, o impacto, como você disse, ele foi dia a dia, ele foi sendo construído dia a dia. Né? Quando a gente vê assim, quando fala a emancipação, então você não imagina várias pessoas que lutaram, aquelas que não puderam acompanhar ou viver para ver o município emancipado, e aquelas que participaram e hoje também não estão mais. Mas, ou seja, havia muito interesse, idas em Porto Velho, vamos criar um município, não vamos fazer isso, e de repente as pessoas, não, vamos, comissões, mais comissões, indo. Então você vê que houve esse processo. Por isso que é muito importante vocês entenderem que aqui eu estou falando da instituição, município de Paraná, Prefeitura de Ji-Paraná, Câmara de Ji-Paraná. Eu não estou falando necessariamente, a sequência da nossa conversa, das pessoas que fizeram o que elas fazem, mas o que as pessoas conseguiram para cá. Né? Isso é importante. Então, acho que ter feito daquela vila de seringueiros, depois ter crescido no entorno da estação telegráfica Presidente Pena e aumentar, e hoje a gente está aí com 120 mil, 130 mil habitantes, você gente, quem passou naquela época, olha o que se tornou isso. Lembra daquilo que eu te falei quando alguém vê vocês? Eu disse, não acredito que essa cidade está assim. Cresceu muito. Cresceu, com pontos, duplicação, escola, hospital, faculdades. Não acredito. Né? Assim, não vai. Aí a pessoa, olha, tem um pouco disso. Eu, quantas vezes, eu falo assim, né, uma questão, uma hipótese de um pioneiro, assim, quantas vezes a gente foi em Porto Velho para ver se emancipava o distrito e nada, tomava portada na cara, e hoje a cidade está aí. Olha, de repente eu posso estar falando aqui com o prefeito, a prefeita de Ji-Paraná, ou seja, vocês ajudaram no destino dessas pessoas da cidade. É uma questão de tempo. Verdade. Bom, como você se vê enquanto agente político a partir da sua profissão? Porque, querendo ou não, um jornalista ele tem poder sobre a visão que a população pode ter sobre certa coisa. Olha, a gente contribui sim. A gente contribui, por isso que te falei que precisa de muita ética para você passar essa informação, principalmente nesse período de internet. A responsabilidade, então, um agente político é uma necessidade de se aprimorar e ter ética com a verdade. Porque hoje, fala-se muito de fake news, né? Muitas vezes você não consegue mais tirar uma informação. Alguma informação que eu disser aqui, ou um comentário que eu fizer, pode implicar muito vocês, pode me implicar, então dá a necessidade da gente manter. Quando se fala de agente político, é exatamente isso. Depende da gente fazer uma cobrança por uma escola melhor,
ou por melhores situações, melhores condições para alunos, professores, em termos de unidade básica de saúde, de hospital, fazer cobranças, as condições de estrada. Por quê? Para a gente político é justamente isso. Ele vê uma coisa e vai levar para a autoridade competente para que o principal interessado, que são os moradores, as moradoras, a população geral, sejam beneficiadas. E se a gente está vendo, em muitos casos você tem que denunciar, mas denunciar querendo que a autoridade pública tome providências. Isso é o mais importante. Isso é ser agente político, é fiscalizar, que seria hoje também a mesma função de um vereador que fiscaliza o executivo, né? Mas ele tem a função constitucional e nós temos a função ética e moral, de cobrar de autoridades para que algumas coisas sejam feitas. Não é levar para o pessoal. Porque se o pessoal, olha, você difamar uma pessoa porque ela não tomou providência, é necessário que ela tome providência e a gente é esse agente, tá? De levar, fazer uma determinada denúncia e cobrar soluções, até porque eles estão lá para isso. Você votou, você elegeu para que ele seja o seu representante. Porque você não pode largar o que você está fazendo para você fazer isso, mas você vota em alguém que você confia para que ele tome as providências para você, que ele haja em seu nome, né? É uma espécie de procuração que você faz. Você escolhe alguém pelo poder que te representa. Você não escolhe alguém que não te ajuda. Você sempre quer o seu próprio bem. Você sempre vota em quem vai te ajudar. Justamente, né? Então, vocês ainda não... Você já tem 16? Não, eu tenho 13. 13? Então, daqui a pouco, vocês já vão votar. Então é isso, pessoal. Eu me identifico com essa pessoa e eu quero que ela age em meu nome, cobrando mais a gente, fiscalizando. E é justamente isso. Não muda. Isso, necessariamente, você não precisa ser um político para fazer. Você pode fazer até como cidadão comum, não precisa estar na imprensa, né? Mas hoje, por exemplo, se você vê algo, você filma e você já coloca na rede social. E dependendo do número de seguidores e compartilhamento, você tem um mundo. Então, você tem um mundo. Então, aí você pergunta, o que eu sou? Aí você pergunta, eu sou um cidadão. Sou um cidadão que estou vendo algo que necessita ser corrigido. Eu vou denunciar para que providências sejam tomadas. Eu acho que é assim também que eu me sinto. Me sinto não só como jornalista, mas como um cidadão de trazer soluções, benefícios para a comunidade. Não, é interessante você fazer isso, porque isso não é algo que eu estou só falando aleatoriamente. É algo que eu realmente acredito. Eu vejo assim, poxa... Por exemplo, se eu chegasse na escola e verificasse alguma coisa, eu ia buscar alguma solução, eu ia falar com o secretário, olha, nessa escola está acontecendo isso ou alguma coisa. Por quê? É uma questão de você ser cidadão, sabe? Ou na estrada, por exemplo, eu vejo que tem equipes do DR trabalhando, fazendo a recuperação, ou seja, segurança por quem transita por essa rodovia. Bom, em relação aos jovens na política, o que você tem para falar para a gente sobre isso? Você vai ver, se você tem 13 anos agora, você cresce dizendo que os jovens precisam não só tomar partido, mas ter opinião sobre diversas situações. A política é uma delas, que você diz assim, olha, essas pessoas não me representam porque elas são mais velhas, elas não pensam igual os jovens. Mas você vai crescer. Será que eu vou manter os mesmos ideais? De quando eu fazia cobrança, agora eu vou estar. Então, você tomar essa iniciativa, essa decisão, ela é muito corajosa. Porque se cobra do jovem na política, mas esse mesmo jovem, ele vai envelhecer. Só que os ideais dele tem que ser aqueles mesmos. Esses mesmos que vocês têm agora. Né? Então, o jovem na política, ela é necessário. Eu já havia falado anteriormente aqui sobre essas questões de cidadania.
Hoje você vê alguma coisa, se você acha que tem que ser denunciado, ela vai ser denunciada. Mas o jovem na política, há uma necessidade. Porque ela não precisa ser necessariamente uma política partidária, de você se filiar a um partido e concorrer a um cargo. Melhor que seja, mas você também pode ser esse jovem que cobra, que vota, e não deixe de votar. Então, é justamente isso, essa participação. Mas digamos que você esteja me perguntando especificamente do jovem na política partidária. Assim, há uma necessidade de renovação. Há uma necessidade de renovação que vocês fazem, porque as pessoas dizem, o jovem precisa participar mais, tá? Aí você, tá, eu vou concorrer. Aí o João concorre. Tá, aí você votou nele. Aí você vai votar em outra pessoa, então você não está pensando igual o jovem. Né? Seria o mesmo que as mulheres. Você pode ver a representatividade maior em todas as casas legislativas, câmaras, Assembleia, Câmara dos Deputados, Senado, a maioria é homem. Por que as mulheres não votam nas mulheres? Claro que tem uma solução. Talvez elas não se sintam tão representadas por aquelas mulheres que estão ali. Mas a necessidade é a mesma. O jovem, ele ter essa afinição, essa aproximação com a política e ele seguir com os ideais, né? E ele levar isso para onde quer que ele vá. Então vejo isso como algo muito benéfico, uma decisão muito corajosa de você colocar seu nome, você buscar convencer pessoas que você é capaz e você pode fazer. Bom, para você assim, no seu olhar, né? Você vê se os jovens realmente estão interessados pela política ou se... E qual é a sua percepção sobre a contribuição dos jovens na política? A minha percepção é que o jovem não está tão interessado assim na política. Porque há uma questão assim, quando você abre um site, talvez aquela notícia política não te interessa, mas uma de variedade pode te interessar. Né? Mas eu também vejo, por outro lado, que se a política não está tão interessante para o jovem, é para quem está desenvolvendo a política. Porque ela tem que se tornar interessante. Mas também há uma via que esses interesses precisam se encontrar. Você precisa ter mais interesse em ver alguma coisa sobre política, nem que seja naquele noticiário que você dá à TV, que você observa, né? Então a notícia chega para você, você ligou a televisão na hora do Jornal Nacional, por exemplo, e você vai tendo aquela informação. Ou você acessa um site como o UOL, né? Ou você vai buscar algumas informações no YouTube, especificamente sobre política. Né? Mas vamos ligar a verificar a televisão. Quando você liga, a informação já está chegando. Então, assim, vou ficar ou vou sair? Então o interesse vem. Mas, indo direto, eu vejo que tem pouco interesse do jovem. E há também pouco interesse de fazer o que nós estamos fazendo aqui. De ter esse contato em relação à política, que define os nossos destinos. E aí você vai me perguntar, não define só o destino do jovem, mas também do idoso, da criança, né? Diante de vocês. Então, te digo que há uma necessidade de ter mais participação do jovem. Como você disse, você tem 13, né? Então, você já vai despertando. Então, você não precisa saber tudo sobre política, mas você precisa estar bem informado, muitas vezes, o que a Câmara, o que o Senado aprova, por exemplo, o que a Assembleia Legislativa que aprova, em alguma coisa, essa decisão pode afetar vocês. Então, ter o hábito de fazer consultas, de verificar, de fazer pesquisa, é interessante. Então, por exemplo, quando vocês forem fazer, vocês falam assim, o que está sendo debatido isso? E vocês podem trazer essa discussão política para o seu podcast, trazer um tema político. Então, ou seja, quem vai fazer isso são vocês mesmos. Mas, de uma forma geral, conversando com jovens, eu não vejo esse interesse diário, cotidiano, rotineiro, por questões políticas, a não ser que algo afete diretamente a ele. Bom, Jairo, eu gostaria de agradecer sua presença aqui, porque, querendo ou não, você teve que fazer uma desdobra no seu tempo para vir falar com a gente, isso é uma honra. Eu tenho certeza que quem está assistindo, você aí de casa e a gente aqui, aprendeu muito com o senhor,
porque o senhor tem muito conhecimento para compartilhar. Eu agradeço muito pelo senhor ter vindo. O senhor tem alguma coisa para falar? O senhor poderia falar sobre um pouco sobre uma mensagem para quem nos assiste, sobre alguma mensagem importante que o senhor acha? Olha, mensagem é sempre uma coisa para o futuro, né? Mas o que eu acho que eu poderia falar de vocês. Inicialmente, eu gostaria de presentear vocês com essa uma revista de Paraná e Sua História, deixar aqui, né, para que vocês possam consultar. E é justamente isso. A mensagem que eu deixo é que a história se faz com conhecimento. E o conhecimento leva o respeito. A gente tratou de vários temas aqui, né? Não deu certamente para a gente aprofundar, mas vai caber a vocês essa semente de você de estar. E eu espero poder encontrá-los daqui a um tempo e verificar. Olha o João, olha a Isabelle, né? Então, quando fala assim, quando tudo começou, eu sempre tenho vocês têm uma ampulheta bem aqui. Então, há esse processo de ser, digamos, um dia de areia, e a informação é isso. E o respeito pela informação e pelas pessoas, e principalmente pelas opiniões, é muito importante. Bom, Jairo, a gente gostaria de agradecer pelo presente. Com certeza a gente vai usar muito esse livro, né, Isabelle? A gente gosta muito desse tipo de conteúdo. Obrigado, agradeço de coração pro senhor. Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo está acabando, já estamos chegando ao fim. Mas antes, eu peço só uma coisa para vocês. Siga a gente, se inscreve no nosso canal do YouTube e siga a gente no Instagram, MatozinhoCast em ambos. Assim você vai ajudar a gente a fazer mais episódios como este e trazer mais pessoas para falar mais com a gente. Deixa aí nos comentários quem você gostaria que a gente trouxesse aqui, aí talvez a gente possa trazer essa pessoa, certo? Tchau! Tchau!